O vento sopra entre as colinas da Grécia. Não há palácios dourados, nem muralhas imponentes. Não há grandes cidades, nem reis cercados de luxo. Apenas aldeias pequenas, campos de cultivo, trilhas de terra e o som distante do mar quebrando nas rochas. É nesse silêncio que começa a nossa história. Uma Grécia diferente daquela que aprendemos nos livros. Uma Grécia antes dos templos de mármore, antes da democracia, antes mesmo da história escrita voltar a existir. Eu sou o Santiago e obrigado por entrar nessa jornada comigo pela Grécia do período homérico. Depois da queda dos grandes reinos micênicos, por volta de 1200 a.C., o mundo grego mudou de forma radical. Palácios como Micenas, Tirinto e Pilos foram abandonados ou destruídos. As rotas comerciais que ligavam o Egeu ao Mediterrâneo Oriental se romperam. O bronze, símbolo de poder e riqueza, deixou de circular. E algo ainda mais profundo aconteceu. A escrita desapareceu. Por séculos, nenhum texto foi produzido. Nenhuma lei foi registrada, nenhuma história foi escrita. Para quem viveu aquele momento, não houve um fim oficial. Não houve anúncios, nem datas marcadas. Houve apenas a sensação de que o mundo conhecido estava lentamente se desfazendo. No início, veio o caos. Sem os antigos reis palacianos e sem uma administração centralizada, comunidades inteiras precisaram se reinventar. A vida se tornou mais simples e muito mais dura. O poder deixou de estar concentrado em palácios e passou a girar em torno da terra, da família e da força coletiva. A sobrevivência dependia do cultivo, da criação de animais e da proteção mútua. Pequenas aldeias se espalharam pelas colinas e vales. Cada grupo cuidava de si, mas também aprendia que sozinho não sobreviveria. Foi um período de perdas profundas, perda de segurança, perda de riqueza, perda de referências. Mas enquanto a história escrita silenciava, algo essencial continuava vivo: a memória. Ao redor do fogo, quando o dia terminava, histórias eram contadas. Canções falavam de tempos antigos, de reis poderosos, de guerras lendárias e de heróis que haviam enfrentado destinos maiores do que eles mesmos. Essas histórias não eram apenas entretenimento, elas tinham uma função vital. Elas preservavam identidade, transmitiam valores, ensinavam o que era honra, coragem, lealdade e limite. Em um mundo sem livros, lembrar era resistir. É nesse contexto que o mundo homérico começa a tomar forma. Não como um período definido por datas exatas, mas como uma longa transição. Um tempo em que o passado micênico ainda ecoava nas canções, enquanto uma nova Grécia começava a surgir lentamente. Durante esses séculos, mudanças silenciosas aconteceram. O ferro passou a substituir o bronze, tornando ferramentas e armas mais acessíveis. Isso alterou profundamente a sociedade, porque o poder deixou de estar restrito a uma elite que controlava o metal. Mais pessoas passaram a ter meios de se defender e de trabalhar. A agricultura se tornou mais eficiente. As comunidades começaram a produzir excedentes. Pequenas trocas comerciais voltaram a acontecer entre vilarejos e regiões próximas. Nada disso foi rápido, nada disso foi planejado, mas pouco a pouco o mundo grego estava se reorganizando. E essa reorganização não foi apenas econômica, ela foi, sobretudo, humana. O grande ponto de virada do período homérico não está em uma batalha famosa, nem na ascensão de um novo império. Ele está na forma como os gregos passaram a se enxergar. Os heróis cantados nesse período não eram deuses perfeitos e distantes. Eles eram profundamente humanos, falhos, orgulhosos, impulsivos, corajosos e vulneráveis. Aquiles sabia que morreria jovem, mas escolheu a glória. Ulisses não era o mais forte, mas o mais astuto, e sofreu por isso. Heitor lutava não apenas por honra, mas por sua família e sua cidade.
Esses heróis refletiam exatamente a mentalidade de uma sociedade que havia perdido tudo e precisava encontrar sentido na luta, no esforço e na memória. A glória já não vinha do nascimento, vinha das ações, da palavra cumprida, da reputação construída diante da comunidade. E enquanto essas histórias circulavam de aldeia em aldeia, algo novo estava sendo preparado. Pouco a pouco, comunidades cresceram. Algumas aldeias se tornaram centros regionais. Conselhos de anciãos surgiram. As decisões passaram a ser discutidas coletivamente. Sem perceber, o mundo homérico estava lançando as bases daquilo que mais tarde se tornaria a polis grega. A ideia de participação, a noção de honra pública, o valor da palavra falada diante dos outros. E então, quase sem alarde, a escrita retorna. Por volta do século VIII a.C., o alfabeto, adaptado dos fenícios, começa a ser utilizado. Depois de séculos de silêncio, os gregos voltam a registrar suas histórias. É nesse momento que os poemas homéricos são finalmente fixados. Mas eles não são criações daquele instante. Eles carregam séculos de memória micênica, vivência homérica e semente do mundo clássico. O período homérico chega ao fim não como uma queda abrupta, mas como uma transição suave. A Grécia emerge desse tempo mais fragmentada, mas também mais humana. Menos palaciana, mais comunitária. Talvez esse período tenha começado em ruínas. Talvez tenha sido marcado pelo silêncio da escrita. Mas nesse silêncio, a Grécia aprendeu algo fundamental: a capacidade de se reinventar sem esquecer quem era. O período homérico não foi apenas caos, não foi apenas escuridão. Foi o intervalo necessário para que uma civilização reorganizasse suas bases, seus valores e sua visão de mundo. Antes de voltar a escrever sua história, a Grécia precisou, primeiro, se lembrar dela.